eu venho trazer para vocês situações que eu já vivi, situações que já aconteceram e que eu considero que eu deveria ter tido uma atitude, uma colocação um pouco diferente da que eu tive. Então, eu não gosto muito do ditado, a gente aprende pela dor, mas em alguns casos isso é uma realidade. Então, eu sempre tive muita dificuldade de guardar, bem mais facilidade de ganhar do que de guardar. E eu tive que aprender isso, porque durante todos esses anos de carreira, eu vivi muitos imprevistos, muitas situações de mudança. Em vários desses momentos, eu não tinha uma reserva, eu não estava preparada para enfrentar aquilo sem ter um abalo. E eu quero que você não passe por isso, porque o mundo, desde que é mundo, tem, infelizmente, momentos de crises, e eu quero que você passe por esses momentos suavemente, sem sofrer e sem sentir nenhuma dificuldade. Então, uma das minhas principais dicas é que você, quando fizer bons, ótimos negócios, você se organize e guarde uma parte desse valor. O ideal é que um corretor de imóveis tenha no mínimo o valor de 1 ano para frente de despesas já guardado. Isso é o mínimo. Nem vou entrar ainda no mérito que você pode fazer vários investimentos e até porque as oportunidades em relação a imóveis mesmo, elas vão vir e você vai, se você tiver recursos, você vai poder transformar os seus lucros comprando um imóvel com preço bom, revendendo. Então tem muita opção para um corretor gerar dinheiro se ele tiver uma reserva. Então se programe para ter isso. Se você não domina, não está preparado para isso, existem vários treinamentos, vários cursos. Eu recomendo que você faça algum e se prepare para aprender a ganhar, mas também a guardar. Eu acho isso essencial na vida de qualquer pessoa e principalmente na vida de nós empreendedores que vivemos numa montanha russa de mudanças. Muitas mudanças. Eu vou comentar com vocês uma que aconteceu comigo em 2018, que a Caixa avisou, informou assim com prazo muito curto, que a cota mudaria de financiamento dos clientes de 80% para 50%. Isso foi um baque gigante nas negociações que tínhamos em andamento. E eu nessa época era tão tranquila com relação à Caixa que eu nem me preocupava em entender e dominar os financiamentos dos outros bancos. Então eu tive que, do nada, por falta até de preparo, me preparar, ter uma pausa nas vendas. E se eu não tivesse naquela época uma reserva, eu teria tido um momento muito difícil. Mas eu consegui ter o equilíbrio justamente por estar organizada, de rever, me organizar e conseguir praticamente manter todos os negócios a salvo. Os que não deu tempo de assinar na Caixa na cota de 80%, a gente conseguiu direcionar para vários outros bancos, Banco do Brasil, Itaú, e hoje eu trabalho com todos os bancos, já desde essa época eu comecei com isso, justamente para que eu tenha... já entrei em outra dica! Gente, outra dica, que é essa: não fique apenas com um banco, não eleja um banco, eleja todos. Consórcios e todos os bancos que trabalhem com imobiliário. Crie uma rotina de estar sempre treinando simulações, porque as taxas de juros elas mudam muito, as regras mudam muito. Então esteja sempre, isso é fundamental para um corretor de imóveis, porque no geral 80, 90% dos negócios são feitos com o cliente buscando recurso de algum tipo de financiamento. Mesmo pessoas que têm recursos, às vezes optam por fazer um financiamento e manter o recurso dele guardado. Então você tem que dominar esse mercado. Tem que estar muito a par e preparado em relação a quais os bancos que trabalham com o imobiliário para poder atender o seu cliente da melhor maneira. Eu vou detalhar muito essa questão das simulações. Já vai ter aqui nas mensagens prontas algumas que vão facilitar para vocês bastante o direcionamento do cliente para cada simulação, para cada banco, mas isso é algo essencial. Não tenham preguiça de simular para o cliente, porque às vezes vocês conseguem uma diferença gigante na parcela e essa será a diferença entre o negócio acontecer ou não. Outra dica fundamental é você ter um excelente relacionamento com o gerente dos bancos, o ideal gerente geral, se não com os gerentes de conta, com a equipe, com a pessoa do cafezinho, com todas as pessoas do banco. Por quê? Muitos corretores, eles acham que se colocar ao lado do cliente é se colocar contra o banco.
Ao invés de trazer o banco como um aliado, como um parceiro, onde você também pode colaborar, incentivando o cliente a levar a conta, a passar a receber por aquele banco, argumentando que se o banco está dando para ele o dinheiro para aquela casa, para aquele imóvel, que não custa nada ele virar cliente do banco em retribuição. Ao invés disso, os corretores às vezes se colocam contra o banco, compram briga com o gerente, entram em defesa total do cliente como se o banco fosse um adversário. E não, o banco, ele é nosso parceiro, a gente tem que estar alinhado. Quanto mais parceria você tiver com o seu gerente, mais prazer, mais dedicação e mais prioridade ele vai dar aos seus negócios. Tenha muito cuidado para não se deixar levar por uma falsa impressão de que o banco está contra o cliente ou contra o corretor. Pelo contrário, ali são 3 pessoas, 3 situações que um precisa do outro. O corretor precisa do cliente e do banco, o banco precisa do corretor e do cliente e o cliente precisa do corretor e do banco. Então, tratem-se e respeitem-se como parceiros de um negócio. Seja sensato, use todo o seu bom senso sem perder a sua essência, sem perder a sua naturalidade, espontaneidade. Você tem que ser você mesmo, claro que com certos limites. Eu mesma, assim, eu sou muito expansiva e tenho muita dificuldade em pensar antes de falar. Como que eu consegui mudar um pouco isso? Usando bastante a empatia, me colocando seguidamente no lugar daquele cliente e tentando identificar pelo comportamento dele, o que ele esperava de mim. Mas isso tudo você não pode fazer tentando ser o que você não é. Você pode se melhorar, se organizar em algumas coisas, mas seja você mesmo. Nunca tente passar uma situação diferente. Se o cliente é pomposo, é um cliente sofisticado e eu não sou, eu sou eu mesma. Não adianta eu querer entrar naquilo ali porque eu vou ficar robótica e até ridícula. Então eu prefiro parecer uma ridícula sendo eu mesma do que ser uma ridícula fingindo ser outra pessoa que eu não sou. Então tenha cuidado com isso. Use sempre isso, o discernimento de não sair falando, né, pelos cotovelos, como se fala. Essa sou bem eu, né? Controle isso, mas seja você mesmo. E se você é muito calado, muito sério, também tente ser mais, um pouco colocar um sorriso, mas seja você mesmo. Se você é mais comedido, ok. Vai ter muitos clientes que vão gostar desse seu jeito e os que não gostarem, passar bem. Até logo. Algo muito, muito, muito importante, muito essencial é a empatia no ouvir. Não adianta você querer adivinhar ou querer se antecipar ao seu cliente. É essencial que você escute e entenda o que ele está lhe falando. Você tem que estar focado no seu cliente, ouvindo todas as coisas que ele tem para expor, para que você possa entendê-lo e só assim você vai conseguir realmente direcionar e apoiar ele no melhor negócio. Tenha como hábito validar os sentimentos dos seus clientes. Ele está num momento que é de extrema euforia, correndo o risco de ir a um momento de extrema frustração. Então são várias etapas na compra de um imóvel que o cliente oscila entre a tristeza e a alegria, entre a segurança e a insegurança, entre a decisão e a indecisão. E você tem que estar ali ao lado dele para sempre tentar entender, escutar e apoiar ele, independente dele estar dizendo o que você quer ouvir ou dizendo o que você não quer ouvir, que está pensando em desistir, que está reanalisando, que talvez não vai comprar naquele momento. Você tem que tomar muito cuidado para nunca se colocar como um oponente ao seu cliente. Quando ele vier com coisas que são o que você não esperava ou que você não gostaria, valide isso, apoie ele, tente reverter se realmente você acreditar que é o correto, que é o ideal para ele. E se você achar que realmente ele está num momento que não é, que ele mudou de ideia e não quer mais comprar, apoie ele. Apoie porque daí ele vai voltar. Se você se colocar contra e tentar forçar ele para o que você quer, você vai estar jogando esse cliente fora. Ele não vai nunca mais procurar você, porque ele quer um corretor parceiro. Ele não quer um corretor que esteja focado em vender para ele, custe o que custar. Durante essa jornada como corretor, tem uma situação que você vai se deparar, que é a do cliente dar a palavra dele, que está fechado com você, ter escolhido o imóvel, você ter feito todo o trabalho, estar na finalização e entrar em contato com ele até já para agendar a assinatura, vamos colocar algo bem extremo, e ele lhe informar que optou por outro negócio.
Este é um momento de você mostrar o excelente profissional que você é e de você não entrar em detalhes, não perguntar, não seja curioso, parabenize ele, diga que entende e você terá com certeza um indicador de clientes para você. Não ponha tudo a perder por conta do cliente ter sido completamente errado e antiético com você. Falando nisso, a única pessoa que você tem o poder de tomar a decisão total do que faz e do que não faz é você mesmo. Então, você seja sempre ético, sempre correto, que você vai estar sempre numa situação tranquila em relação aos seus clientes. Preste contas toda vez que você ficar com o valor do cliente para pagar despesas, preste conta, apresente os comprovantes, seja ético em todas as situações. Independente das atitudes do cliente, você tem que ser o seu melhor, a sua melhor versão para que você se sinta bem com você mesmo. A ética, ela está dentro de cada um de nós e você vai poder mostrar isso informando o seu cliente que você acha que ele não deveria fechar aquele negócio porque a condição financeira dele vai ficar apertada. E ele, ao invés de realizar um sonho, vai realizar um pesadelo, não vai ter tranquilidade, porque você está vendo que o orçamento dele está espremido. O cliente, durante essa jornada com você, ele costuma se abrir e você, dentro de você, vai saber. Se coloque como parceiro, como amigo. Diga para o cliente o que você gostaria que o seu melhor amigo lhe dissesse numa situação igual. E com isso eu tenho certeza que você sempre será recompensado, mesmo que você não efetive aquele negócio. Pela sua sinceridade com o cliente, você vai estar dentro de você feliz e realizado. Porque outros virão e você fará os negócios sempre os certos, os ideais, sem forçar o cliente, sem tentar conduzir ele, sem faltar com a verdade, sem chegar, um exemplo assim, chegar numa casa, num imóvel que tem vários defeitos, que tem várias coisas estragadas e você ter a falta de discernimento de dizer que o imóvel é ótimo, não. Se você for levar o cliente num imóvel que está numa situação de estragado, numa situação precária, fale exatamente isso para ele. Levante o que tenha de positivo, localização, o valor, o que seja, mas fale a verdade. Olha, esse imóvel está ruim, não é bom, está em estado precário, é o que cabe no seu bolso, dê as justificativas, mas sempre usando a sinceridade. Não tente levar o seu cliente na conversa, enrolar, não faça o que você não gostaria que fizessem para você, por favor. Isso é essencial para você ser um corretor de imóveis completo e trabalhar com excelência. Outro fator fundamental é, se errar, conserte. Você vai errar. Somos humanos, então vai passar situações desapercebidas e vão acontecer erros durante alguma negociação. Conserte, mesmo que isso signifique você perder parte ou toda a comissão, conserte. Porque não existe nenhum problema, por maior que seja, que continue sendo um problema após ser resolvido. Ou seja, eu tive muitas situações de imóveis que eu vendi, às vezes por meu erro, por falha minha, às vezes por falha de quem me passou a informação, que daí teve pendência de condomínio, teve pendência de IPTU. Eu preferi perder parte da minha comissão, pagar aquilo e o cliente ficar satisfeito, do que gerar um super problema e quantos negócios eu perderia com a propaganda negativa do cliente, sem contar na questão essa da ética, né, da nossa consciência e da gente saber que não foi culpa do cliente, que foi uma falha nossa. Então, se errar, sempre conserte. Tudo tem conserto. Errou, admita e resolva. Aprenda a contar com a comissão somente após você ter recebido ela. Nunca conte com uma comissão antes dela estar na sua conta. A comissão, ela é maravilhosa, ela é excelente, desde que você não gaste ou conte com ela antes. Comissão só existe depois que estiver depositada na sua conta. Então é muito importante que você aprenda a lidar com a frustração de negócios que estejam em andamento e não sejam finalizados, com a frustração de clientes que não correspondem às suas expectativas. Então aprenda a lidar com a frustração dos seus clientes, mas principalmente com as suas frustrações. Não se deixe levar por elas. Não se deixe ser tomado
pela frustração de um negócio perdido que isso afete todos os outros. Deu errado, não aconteceu, ok, é vida que segue. Deixa ele lá numa caixinha, escondidinho, consome com ele da sua vida e siga para os próximos negócios. Use a frustração como uma alavanca para te impulsionar para você ser melhor e para você fazer mais negócios. Seja o mais imediato possível nas informações e atualizações dos seus clientes. Mantenha ele sempre informado do andamento, do que está acontecendo. Não espere ele lhe cobrar. Eleja um dia, um horário para dar retorno a todos os seus clientes em andamento do status do negócio dele. Isso é muito importante. Não tome como hábito só dar retorno ao cliente quando ele lhe cobrar. Você se antecipando, você está sempre com a razão. Um dos motivos de ser tão importante você dar as informações imediatamente ao seu cliente é porque hoje em dia é muito fácil ele ter recebido um e-mail, um WhatsApp, uma mensagem com a informação que você recebeu do banco, às vezes ao mesmo tempo ou até antes. Ou seja, se você não der as informações que você tem imediatamente para ele, você vai passar uma impressão de incompetência em algumas situações. Então tenha cuidado com isso. Recebeu a informação, passa para ele, porque às vezes ele está recebendo essa informação em tempo real e vai parecer que você ou não quis informar ou está tratando ele com um descaso. Tenha muito cuidado de ser imediato com todas as informações ao seu cliente. Aprenda a tratar a comissão com naturalidade. Não se sinta mal em comentar com o cliente ou tente esconder que tem uma comissão. A comissão é o seu salário. Inclusive, você pode usar isso muito como argumento se o cliente pedir para reduzir a comissão. Você pode suavemente perguntar para ele: você acharia interessante ou legal se eu pedisse para você reduzir o seu salário? Adquirir um imóvel é um dos maiores sonhos da maioria das pessoas. Então tome cuidado para direcionar o seu cliente e acompanhar ele numa caminhada que seja de sonho. Não incentive ele a comprar o que ele não pode para que ele se sinta frustrado, viva um pesadelo e reporte isso tudo como se você fosse o culpado. Deixe ele muito à vontade para tomar as suas decisões e direcione ele para algo que você faria.